Muito bem, graças a Deus. Antes que eu esqueça, domingo que vem nós não teremos o culto aqui, certo? Nós estamos já avisando com o tempo, nós faremos a nossa confraternização, que será no sábado e no domingo, na chácara da Shirley. E vai acabar lá domingo na hora do almoço, né? Almoçamos, mas como é muito trabalho para os irmãos desmontar as coisas, aquela questão toda, então nós cancelamos o culto da noite aqui. Domingo que vem é o único domingo do ano que não haverá culto aqui à noite, certo? Não sei quando estávamos lá na pandemia lá atrás, aí é outra situação. Muito bem, vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 6. Os demais avisos sobre a confraternização, depois, quando acabarmos a ceia, os irmãos então vão estar passando certinho para a igreja como será. Isaías capítulo 6, verso 1, nós vamos ler até o verso de número 8. Isaías 6, do 1 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Graças a Deus por esse texto tão maravilhoso da palavra do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer pelo privilégio de termos aqui um clima melhor para cultuarmos ao Senhor, sem ficar incomodado com o calor, né? Espero que os irmãos não se incomodem agora com o frio. Se alguém tiver frio, algumas igrejas os irmãos trazem blusa. Então pode trazer blusa para a igreja, né? Para a reunião da igreja. Vamos orar pela vida da Andréia, que vai fazer uma cirurgia esta semana, colocar a vida dela nas mãos do Senhor. Vamos orar pela família do pastor Laércio, lá de Umuarama. Eu estive em Umuarama final de semana passado, pregando a palavra do Senhor. Foi uma bênção tremenda lá. Mas a esposa, a irmã do pastor Laércio, ela faleceu, e ele pediu oração pela família. Então vamos orar para que o Senhor console o coração da família do pastor Laércio. Os demais irmãos que tiverem seus pedidos de oração, coloquem-nos diante do Senhor agora. Senhor Deus amado, muito obrigado, Senhor.
Obrigado pelo privilégio que temos de estar reunidos esta noite, em nome de Jesus, mais uma vez. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de participar deste momento com um ar-condicionado que de alguma forma nos traz uma sensação melhor, que nos traz um sentimento melhor de estarmos juntos, sem, ó Deus, sermos incomodados pelo calor ou por alguma outra circunstância que vá trazer fadiga aos irmãos. Nós agradecemos ao Senhor por esses ares que o Senhor nos concedeu, pelo bebedouro novo que pudemos adquirir com água gelada. Obrigado, ó Deus, por esse espaço, ó Deus, por esse privilégio que temos de estar juntos, cultuando a Ti, com esse conforto a mais. Muito obrigado por tudo. Pedimos a Tua bênção agora, Senhor, sobre os irmãos que aqui estão, aqueles que assistem pela internet, que não puderam estar conosco esta noite. Pedimos a graça do Senhor, ó Deus, sobre a vida de cada pessoa. Pedimos a Tua bênção sobre a vida da Andréia, que vai fazer uma cirurgia esta semana. Estenda as Tuas mãos sobre ela, guarde, ó Deus, livra de todos os perigos, Senhor, livra de todas as infecções. Estende as Tuas mãos sobre a vida dos médicos que vão fazer essa cirurgia. Peço a Tua bênção sobre a vida do meu pai, que está também ali no hospital, ó Pai. Estenda as Tuas mãos sobre ele, Senhor, para que ele possa ter uma recuperação completa, voltar logo para casa, segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade, Senhor. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre o nosso retiro que vamos fazer, a confraternização de sábado e domingo que vem. Que o Senhor esteja conosco ali naquela chácara, nos guardando, abençoando, ó Pai, as pregações que vão ser realizadas ali, abençoando a vida do Pedro, que vem para também nos abençoar com as pregações da Tua palavra. Estenda as Tuas mãos, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre a família do pastor Laércio de Umuarama. Traz conforto, consola os corações, ó Pai, dos familiares que perderam um ente querido. Senhor, que o Senhor possa trazer paz e alegria aos corações, mesmo no momento da luta e da dor. Senhor amado, pedimos a Tua bênção agora também, Senhor, sobre a ministração da Tua palavra que vamos fazer esta noite. Senhor, que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, podemos nos reunir em nome de Jesus. E essa noite, estamos diante de um texto tão conhecido da igreja. É a visão de Isaías, a visão que Isaías tem do Senhor. Essa visão é tão maravilhosa e talvez muitas mensagens podem ser tiradas dessa experiência que Isaías teve. Já devo ter pregado algumas vezes sobre este texto, mas eu acredito que hoje nós precisamos nos atentar ao que essa visão pode nos ensinar. Aqui nós temos claramente o profeta Isaías passando por uma experiência sobrenatural, uma experiência fantástica. Ele data essa experiência, foi depois da morte do rei Uzias, que era o rei de Judá. Vocês sabem que o reino de Israel foi dividido depois da morte de Salomão em reino norte e reino sul. Reino norte constituído por 10 tribos e reino sul por 2 tribos de Israel. Reino norte fica conhecido como Israel e reino sul fica conhecido como Judá. Nós estamos aqui no período do rei Uzias, que reina sobre Judá. E no ano em que esse rei morreu, Isaías então teve esta visão.
Agora, irmãos, é importante notarmos algumas coisas aqui. Primeiro, que Isaías tem uma visão em que ele vê o Senhor. Não é uma visão simples, não é uma visão onde ele está enxergando alguma coisa do futuro, não é uma visão em que ele está enxergando alguma coisa humana, mas ele diz no texto que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor. A visão é a visão de Deus, e é isso que conta aqui no texto. Nós temos aqui o reino de Judá, nós temos o rei Uzias, nós temos o tempo cronológico explícito no texto, o ano da morte do rei Uzias. Nós temos aqui a morte, a própria morte, como um elemento muitas vezes não desejado nas relações sociais. Nós temos o profeta Isaías no texto, mas é interessante porque o que entra no texto para produzir a mudança na estrutura toda, ou seja, o que faz a diferença no texto não é nem o reino de Israel, não é nem o rei, não é nem o tempo cronológico estabelecido, não é nem a morte, e não é nem mesmo o profeta. O que faz a diferença aqui no relato é a manifestação da visão do Senhor. E isso me chama a atenção para a realidade de que nós podemos estar rodeados, muitas vezes, de estruturas sociais, podemos estar rodeados de líderes e governantes, representados aqui pelo rei, podemos estar conscientes dos tempos e das estações cronológicas, lidamos constantemente, estamos cientes da morte, diariamente lidamos com ela, e até mesmo ouvimos profetas, mas o que faz realmente a diferença é a revelação da pessoa de Deus, é isto que faz a diferença. Não são os reis, não são as estruturas sociais, não é a morte, não são os profetas, não é o reino. O que faz a diferença é a pessoa de Deus revelada. É esta que traz a mudança no quadro, é esta que transforma. Então eu penso que diante desse texto nós precisamos ter a consciência de que é a revelação do Senhor que precisamos, é a visão de Deus. Não é a visão do rei, não é a visão do profeta, não é a visão da morte, não é a visão do reino, do reinado, não é a visão de tempos e estações, mas é a visão do próprio Deus que faz a diferença. E o texto vai começar a abrir a nossa mente para enxergarmos o Senhor. Que Deus ele vê? Ele não vê Baal, ele não vê Astarote, ele não vê Osíris, ele não vê Marduk, ele não vê os deuses dos povos do Oriente Médio, ele não vê os deuses do Egito, ele não vê os deuses da Grécia, ele vê o Senhor. E é interessante porque ele nomeia, ele diz, eu vi o Senhor, ele é o Senhor. E o que isso significa? Significa que senhorio fala de submissão. Significa que senhorio fala de organização. Ou seja, ele vê o Senhor, é aquele que comanda, é aquele que domina, é aquele que organiza a vida, ele é o Senhor.
é o que governa, é o que reina, é o que está no comando de tudo. Ele não vê um Deus apenas, ele vê o Senhor, aquele que é o Senhor das nossas almas, aquele que é o Senhor da nossa vida. No mundo nós temos muitos senhores, e ultimamente eu tenho trabalhado bastante com o mundo militar, e eu admiro a estrutura militar, da polícia militar, eu gosto de estar no meio deles, eu tenho contato com eles, mas eu fico admirando a estrutura, o senhorio. Então tem os senhores que estão acima dos outros, e tem as ordens dadas, e tem toda uma organização, e tem todo um serviço, e tem toda uma obediência. Mas esses são apenas senhores da terra. Tem os juízes, os promotores, os governadores, os prefeitos, os presidentes, os reis da terra. Esses são senhores. Mas existe um Senhor que está acima de todos os senhores. Um Senhor que não se dobra a nenhum senhor. Um Senhor em que a Bíblia diz que todo joelho no céu e na terra, porque alguns joelhos podem se dobrar de alguns senhores aqui na terra, mas no céu não se dobra nenhum joelho a respeito de nenhum senhor da terra. E debaixo da terra, ou seja, uma alusão ao mundo inferior, ao inferno, não se dobra nenhum joelho a nenhum senhor da terra. Ou seja, o diabo e seus demônios não se dobram a nenhum senhor aqui da terra. Os anjos não se dobram a nenhum senhor daqui da terra. Muitos seres humanos não se dobram aos senhores da terra, e alguns se dobram a alguns senhores. Mas existe um Senhor, que a terra, o céu e o inferno, todos se dobrarão diante desse Senhor. E esse é o nosso Senhor, aleluia. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, aquele que comanda, que reina, aquele que é chamado de Senhor. Isaías vê o Senhor, e ele vê o Senhor como? Essa visão é magnífica, porque Isaías vê o Senhor assentado sobre o trono. Há um trono. Aqui na terra nós temos muitos tronos, mas há um trono, que é muito diferente de todos os outros tronos, porque os tronos da terra passarão, se dissolverão no pó, mas há um trono eterno. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto, as suas vestes, enchiam o templo. Ele viu o Senhor, mas viu o Senhor como? Ele viu o Senhor assentado. Ele viu o Senhor assentado. É interessante pararmos para pensar um pouco sobre isso, porque Deus está assentado, não está de pé, não está correndo, Deus está sentado. E a posição de sentado, para mim, fala de tranquilidade. A posição de sentado fala de poder e de governo. Ou seja, Deus está tranquilamente assentado sobre o trono do universo. Ou seja, Deus não está aflito, Deus não está estressado, porque quem está aflito não consegue sentar, a não ser que ele tenha algum problema físico. Mas se não, a aflição faz com que a gente levante e comece a andar de um lado para o outro. Quem está ansioso não consegue ficar sentado. Quando a gente está ansioso, a gente quer para lá e para cá, checar aqui, checar ali, andar para cima e para baixo. Deus não está
estressado, não está aflito e nem está agitado, porque quem está ansioso está agitado. Deus não está, Ele está assentado. Ele está assentado e essa é a visão que precisamos ter de Deus, ou seja, um Deus assentado e reinando tranquilamente. Às vezes nós ficamos corridos, às vezes nós ficamos estressados, às vezes nós ficamos ansiosos, às vezes nós ficamos temerosos, às vezes nós ficamos medrosos, às vezes nós ficamos nervosos, às vezes nós ficamos agitados, às vezes nós ficamos preocupados, porque nós somos seres humanos, que estamos sujeitos a todas essas emoções, que são decorrentes das contingências da nossa vida. Mas é importante entender que, apesar de eu estar tão estressado, tão preocupado, correndo de um lado para o outro, isso não resolve nada a minha situação, isso só piora, porque Deus é Senhor, Ele é que tem o poder de resolver qualquer situação, qualquer circunstância. Ele é que tem o governo máximo, porque Ele é Senhor e Rei, e Ele está como? Ele está sentado. Eu gosto de uma experiência que o irmão teve, eu acho que eu já contei para vocês isso aqui. Ele foi buscar um irmão que estava chegando para pregar na igreja, e ele foi buscar esse irmão no aeroporto, mas por algum motivo ele se atrasou, e ele pegou o irmão, já estava atrasado, e ele veio correndo com o carro, correndo, e o irmão que ia pregar disse para ele: irmão, Deus está assentado no trono. Deus está sentado no trono. Querendo dizer, você está muito agitado, muito nervoso, muito preocupado, mas Deus está em controle de toda a situação e Ele está sentado sobre o trono. Então, irmãos, é importante termos essa consciência. Deus está cuidando de tudo. A gente precisa ter essa visão de Deus. Parece simples, mas nem sempre é. Porque a gente pensa, mas Deus não está olhando para mim, Deus não está me vendo. Será que Deus está agitado, correndo de um lado para o outro, preocupado, tentando organizar aqui a Inglaterra, o Brasil, como é que está ficando, e tal lugar, e os planetas, será que estão em órbita certinho? Será que não vai vir um cometa? Será que não vai passar um asteroide? E Deus não está preocupado com nada. Deus não está preocupado com nada. Nós é que nos preocupamos, ou seja, nos ocupamos de antemão das coisas e nos estressamos e ficamos ansiosos. Mas a Bíblia nos ensina: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Diz o salmista. Espera em Deus. A nossa posição deve ser de confiança e espera no Senhor. Deus está no controle de tudo e está sentado no trono. Deus não perdeu o controle da minha vida, da sua vida. Deus não perdeu o controle do cosmos. Deus não perdeu o controle da terra. Deus não perdeu o controle de nada. A gente perde o controle quando entra um vírus no nosso espaço. A gente perde o controle de tudo, porque o nosso controle é extremamente limitado. Mas Deus não perdeu o controle do planeta Terra. Não importa se há coronavírus ou qualquer outro vírus ou qualquer outra coisa, as guerras, os problemas dos homens, Deus simplesmente está sentado sobre o trono, pacificamente, governando com o seu poder. E tudo acontece exatamente do jeito que Deus deseja que seja. O cosmos funciona exatamente
como Deus quer. Os homens estão preocupados e tentando criar agora algumas proteções, porque de vez em quando passa um asteroide, passa um corpo celeste raspando a terra, e os homens ficam preocupados, mas olha, já aconteceu lá no passado, de não sei quando, será que pode acontecer de cair aqui um asteroide e destruir a vida na terra? Os cientistas estão preocupados, tentando construir formas de deter esses corpos celestes, mas sabe de uma coisa? Eu e você podemos deitar e dormir tranquilamente, porque nada vai atingir a terra se Deus não permitir, porque Deus está assentado sobre o trono tranquilamente, e é assim que temos que ficar. O trono de Deus é alto e é sublime. Eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime, ou seja, aqui fala da majestade de Deus, fala da superioridade do seu poder, porque não é um trono, porque não é um poder baixo, não é um trono subterrâneo, não é um trono escondido, não é um trono rebaixado, não é um trono deteriorado, não é um trono minguado, não é um trono afundado. O trono de Deus é alto e sublime. Fala da sua majestade na construção de toda a vida do universo. É um trono alto e sublime. Trono fala de governo. Mas vejam a sutileza do texto. Ele diz: eu vi um Deus, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu manto enchia o templo. Enchia o templo. Ou seja, aqui me parece claro que Deus une o reino com a espiritualidade. Aqui ele é apresentado como rei. Ele é rei porque está no trono e governa. Mas ao mesmo tempo ele é Deus, porque a sua veste enche o templo. Aqui eu tenho reinado e templo em harmonia. Ele é rei e é Deus. Ele é Deus e é rei. Ou seja, Deus governa porque ele é rei, e como rei ele governa, dá ordens, e as ordens são exatamente executadas do jeito que ele diz. Mas ao mesmo tempo ele é Deus, e como Deus ele é adorado, porque as suas vestes enchem o templo. Aqui eu tenho a união do Estado de governo e da igreja, não na consciência humana que é deteriorada e não dá certo. Quando os homens tentaram unir o Estado com a igreja na terra, a igreja corrompeu o Estado e o Estado corrompeu a igreja. Mas aqui eu tenho uma realidade celestial, onde o governo de Estado e da igreja estão absolutamente unidos e fazem parte de uma única peça. Eu vi Deus sobre o trono, reino, governo, Estado, mas a sua veste enche o templo, igreja. Deus governa e é adorado. Ele comanda e recebe louvores. Então, se vivemos com Deus, estamos sobre o seu domínio e o seu reinado. E se estamos sob o seu domínio e o seu reinado, temos a consciência da sua divindade e o adoramos. Reino fala de obediência e serviço. Porque se há reis, há súditos. Se há governo, há quem obedeça a este governo. Se há reinado, há ordens e obediência. Então, reino fala de obediência e serviço. Mas templo fala de adoração. E aqui eu percebo a vida do cristão muito clara.
Porque o cristão é aquele que deve viver em constante submissão, serviço e obediência, porque Deus é rei. Requer submissão, serviço e obediência. Mas ao mesmo tempo, o cristão é aquele que não deixa de prestar culto e adoração. Serviço e obediência tem que estar ligado a culto e adoração. E por que eu estou dizendo isso? Talvez porque tenha pessoas que acham que o serviço substitui a adoração. Eu faço alguma coisa para Deus? Nem preciso me reunir com os irmãos para adorar. Eu já estou trabalhando, já estou ajudando os pobres. Deus está no trono, mas as suas vestes enchem o templo. Tem gente que quer só servir e acha que isso já substitui a adoração e o culto. Servir é importante, tem a ver com o reino. Mas não esqueça que na imagem ressaltada de Deus tem também o templo, tem a adoração. Alguns acham que servir substitui a adoração. Uma coisa não substitui a outra, as coisas têm que andar juntos. Por outro lado, tem pessoas que acham que é só adorar, mas não precisa servir e obedecer. Eu vou no culto, já está bom, já fiz a minha parte. Fui ao culto domingo à noite, foi uma benção, ar-condicionado, o pastor pregou, foi rápida a mensagem, não sei se vai ser bem, foi rápido, tomamos a ceia, foi benção. E agora? Agora até domingo que vem, que não tem, aí no outro então. Só no outro, é culto, é adoração, mas não tem serviço. Não tem obediência. Em Deus nós temos as duas coisas trabalhando juntas na representação da divindade. Aqui nós temos o serviço e a adoração caminhando de mãos dadas. Nós temos a obediência e o culto, ou seja, aquele que se presta a cultuar, a adorar, a buscar, a louvar, a cantar ao Senhor, a ofertar, a estar aqui, a participar da ceia, a prestar as suas orações, a adorar, ele tem que ser a mesma pessoa que se presta a obedecer, a agir, a fazer aquilo que Deus está ordenando que se faça. Então, o meu serviço não substitui a minha adoração, e a minha adoração não substitui o meu serviço. Pelo contrário, eles se entrelaçam de tal forma que o meu serviço tem aspectos da minha adoração, e a minha adoração tem aspectos do meu serviço, porque Deus está sobre o trono, serviço, ordem, governo, mas as suas vestes enchem o templo, adoração, louvor e comunhão. E aí, como parte dessa visão magnífica de um Deus que concentra em si toda a realidade de obediência, serviço, organização e governo com adoração e divindade, que é o que nós precisamos para viver, expressar serviço, obediência e adoração e culto. Como parte dessa visão, nós temos os serafins. Os serafins são seres celestiais, e é interessante porque não fazem parte da nossa realidade humana, da construção da nossa biodiversidade, então a gente nem sabe como expressar esses serafins, como eram os serafins, ninguém sabe. Nós só sabemos que eles tinham 6 asas. 6 asas. Seres celestiais com 6 asas, com as suas asas, 2 eles cobrem as faces, 2 eles cobrem os pés e 2 eles voam. Interessante. São mistérios de Deus que talvez um dia nós saberemos quando chegarmos na glória, mas aqui nós temos apenas um vislumbre daquilo que há lá em cima. Esses serafins falam da reverência, da submissão e do serviço, porque as suas asas cobrem as faces e cobrem os pés.
asas cobrindo o rosto e cobrindo o pé. Quando um rei se aproximava, as pessoas tinham que olhar para baixo. Não podiam fitar o rei nos olhos. Não podiam olhar para o rei. Você pode ver aquelas filmes mais próximos da realidade. Os reis estão passando e os súditos sempre estão olhando para baixo. Porque o rei não pode ser olhado face a face. Fala de serviço. É por isso que Moisés disse: eu quero ver o teu rosto. Deus disse: você não pode olhar para o meu rosto porque você morre. A glória do rei é tão tremenda que se alguém olhar, morre. Então os serafins cobrem o seu rosto para não ver a grandiosidade do reinado, o esplendor do rei. Cobrem os seus pés como uma forma, pés fala de deslocamento, como uma forma de reverência, de dizer: eu só vou onde o Senhor me manda. Cobrem os pés e o rosto como forma de reverência a este rei. Mas também expressam a adoração. Porque quando eles voam, eles dizem: santo, santo, santo. E quando voam acima do trono de Deus, dizem: santo, santo, santo. É o que nós chamamos na teologia de triságio: santo, santo, santo. Então os serafins expressam obediência e reverência e expressam adoração. Essa é uma imagem que a igreja precisa aprender, porque assim como os serafins representam ali a reverência ao serviço e a sua adoração, a igreja precisa também se constituir de serviço e de adoração. Entendendo que o rei está aqui, olhemos para baixo, mas Deus está aqui, clamemos: santo, santo, santo. Somos chamados ao reino para obedecer, mas também à adoração para louvar. Somos chamados para reverenciar e para cultuar. Somos chamados para a obediência e para a adoração. E qual é a reação do profeta diante dessa circunstância? Quando ele tem essa visão de Deus, qual é a reação do homem de Deus ao ver a glória de Deus? O texto relata: e os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, profeta: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Qual é a reação de alguém que contempla Deus? Ai de mim. É a autoconsciência do seu próprio pecado. Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. Enquanto ele não contempla a grandeza do rei e a santidade da divindade, ele não tem consciência correta de si mesmo. Mas quando ele contempla a grandeza de Deus, ele percebe: eu sou um pecador, ai de mim, estou perdido, vou morrer. Quem não se vê como pecador é porque não contemplou a grandeza de Deus. Hoje em dia nós temos, caiu na moda agora, chamar Deus de você, Deus é meu amigão, meu chegado. Se fala de Deus em todos os círculos da sociedade.
se fala de Deus no meio da política, se fala de Deus no meio das forças armadas, se fala de Deus em todos os cantos da sociedade, nas escolas, nas faculdades, se fala de Deus na televisão, em todos os lugares, mas pouca ou nenhuma consciência se tem da condição humana pecaminosa. Então, de que Deus é esse que estão falando? As pessoas podem estar falando de Deus, mas não estão contemplando, não estão vendo Deus. Porque quando se vê Deus, se tem uma contemplação da própria realidade pecaminosa do coração humano. Ai de mim, sou um pecador. Quem não vê, quem não se vê como pecador, não contemplou a grandeza de Deus. Como disse Pedro em Lucas capítulo 5, ao contemplar a grandeza de Jesus na pesca maravilhosa, diz o texto que Pedro se prostrou aos pés de Jesus e disse: ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Se nós vemos Deus, vemos o nosso pecado. Se nós não vemos Deus, nós achamos que nós não temos pecado. As pessoas que se acham que vê o pecado do outro, mas não vê o seu pecado, não contemplou Deus. Porque quanto mais eu vejo Deus, mais eu vejo a minha fragilidade, a minha pecaminosidade. E eu preciso ver Deus, porque eu preciso enxergar quem eu sou para me reconciliar com este Deus, para me dobrar diante desse Deus, para pedir perdão, para dizer: ai de mim, estou perdido. Eu preciso ver Deus. Por isso a tarefa da igreja não é outra a não ser apresentar Cristo. Apresentar Cristo. Esses dias eu fui fazer uma formatura. Na verdade, fui me formar num curso que fizemos da capelania militar, e eles me pediram para ser o orador da turma lá no batalhão da polícia. E eu estava preocupado com o que eu vou ter que falar, o que eu vou ter que falar. E veio o meu coração: você tem que falar de Cristo. Porque a mensagem da igreja não é outra a não ser Cristo. Quando estive entre vós, não procurei saber outra coisa a não ser Cristo. A pregação da igreja não é outra coisa a não ser Cristo. Eu não estou aqui para pregar filosofia, sociologia, qualquer outra coisa. Eu estou aqui para falar de Cristo. Porque quando Cristo é apresentado, então se desnuda a minha realidade pecaminosa. Eu me enxergo quem eu sou e deixo de estar enganado a respeito da minha própria pessoa. Ao contemplar Deus, eu contemplo a minha pecaminosidade. A igreja precisa apresentar Jesus. Esta é a nossa mensagem. A nossa mensagem não é 20 passos para enriquecer, 40 passos para lidar com o teu problema. Esta não é a nossa mensagem. A nossa mensagem é Jesus, Jesus e Jesus. Porque quando Cristo é apresentado, o resto o Espírito Santo faz no coração das pessoas. Ao contemplar a grandeza de Deus, consciente do meu pecado, e digo: ai de mim, então vem a purificação. Diz o texto: porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa ele tocou na minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Para que haja expiação do pecado, primeiro é preciso o reconhecimento do pecado. Então, quando Deus é apresentado a mim, eu vejo Cristo, eu vejo Deus, eu vejo a minha condição pecaminosa, e me vem o desespero, e chega o ai de mim, que vou morrer, estou perdido. E neste momento que eu entendo a minha condição pecaminosa, então vem a expiação do meu pecado. Quando o serafim tocou, ele disse: foi purificado, foi perdoado o teu pecado.
não há contemplação de Deus que não resulte em consciência do meu pecado, e não há consciência do meu pecado, olhando para Deus, que não me leve à purificação e ao perdão da minha própria vida. Quando eu vejo Deus, vejo o meu pecado, quando eu vejo o meu pecado e olho para Deus, olhai para mim todos vós e sereis salvos, diz o Senhor. Há purificação do meu pecado. Porque se eu olhasse para Deus e contemplasse o meu pecado e não houvesse expiação pelo meu pecado, então o desespero tomaria conta da minha realidade pessoal. Não tenham medo de olhar para Deus e contemplar os vossos pecados, porque ao olhar para Deus e perceber quem vocês são, virá imediatamente a expiação e o perdão dos seus pecados, porque Deus é santo, 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 Ele é perdoador, aleluia. Tem gente que não gosta de ouvir a mensagem do Evangelho verdadeiro, porque a verdade do Evangelho confronta o nosso pecado, mas não há outra forma de sermos expiados do nosso pecado, se não contemplarmos aquilo que somos. E quando contemplamos aquilo que somos e contemplamos aquilo que Deus é, então podemos ter esperança de expiação do nosso pecado. Depois da consciência do pecado vem a purificação. Contemplação de Deus, consciência do pecado humano, purificação do Senhor na nossa vida. E depois da purificação, o texto que lemos diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então eu disse, o profeta falando, eu disse, então, agora vem um então. Então, depois de tudo isso, eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, quando somos purificados, então vem o serviço. Envia-me a mim para a obra. Não é a obra só de ser pastor, evangelista, missionário, é o serviço no reino. Envia-me a mim. Irmãos, às vezes somos tentados a participar da purificação, mas não da missão. Tem gente que diz, bom, já estou purificado, lavado e salvo em Jesus, tá bom, não preciso mais nada, agora descanso em paz. Não, se fosse assim, então você já podia morrer. Descanso em paz. Já foi salvo, purificado, então pode matar. Pronto, acabou. Está no céu. Não é assim. O irmão não disse que é melhor estar no céu, é melhor estar no céu do que estar aqui. Mas se não estamos no céu ainda, o que resta aqui? A missão. Tem gente que quer a purificação, mas não quer a missão. Não, chama outro. A missão é da igreja, minha e a sua. A missão sempre vem após a purificação. Quando você é purificado, vem o serviço. Mas às vezes nós somos tentados a participar da missão sem a purificação. O envia-me a mim vem depois da purificação. Tem gente que quer trabalhar, não, o que eu posso, cheguei agora, o que eu posso fazer? Você já foi purificado? Não, mas eu quero fazer. O negócio é trabalhar, agitação. Eu quero, muita gente chegou já para mim e disse assim, meu negócio é arruma trabalho para eu fazer. Mas se converteu já? Não, mas eu quero fazer alguma coisa. O que eu tenho que fazer? Você não tem, você tem que se converter primeiro, para depois fazer. Porque missão sem purificação é confusão. Nós somos chamados para a purificação e depois para a missão. O primeiro chamado do cristão não é para o trabalho. O primeiro chamado do cristão é para ser santo. É para reconhecer o seu pecado e ser santificado por Cristo. Esse é o primeiro chamado de todos nós. O segundo chamado é para a missão, para o trabalho. Aqui nós temos Deus, e por isso temos a adoração. E aqui nós temos o rei, e por isso temos o trabalho.
trabalho e adoração, purificação e missão. Está tudo aqui no texto. Então, irmãos, olha, dá vontade de continuar pregando. Ar-condicionado está gelado para vocês, aí eu estou achando até com um pouquinho de frio aqui em cima. Se tiver gelado, nos próximos a gente vai aumentar um pouco a temperatura, ou traga uma blusa, ou senta em outro lugar. Aqui eu virei algumas hastes para cá, algumas para lá, mas aí a gente faz aí depois as adaptações. Mas que bênção! Dezembro nós vamos vir com blusa para a igreja, aleluia. Então nós vemos aqui esse texto magnífico, delicioso, que deleita a nossa alma. E dá vontade de pregar esse texto a noite inteira, com ar-condicionado, a noite inteira. Porque aqui nós vemos o Senhor. E sabemos que Ele, e só Ele, é o Senhor. Só Ele. E que o Senhor está tranquilamente, poderosamente, majestosamente assentado. Não de pé, não correndo, não nervoso. Assentado, não estressado, não ansioso. Assentado sobre o trono. Esse Senhor que está assentado sobre o trono, está falando do seu governo, que requer a minha obediência, que requer a minha submissão, que requer a minha sujeição. E esse trono é alto e sublime, que fala da sua grandiosidade, não da baixeza humana. É alto, é sublime. Mas também este rei tem a veste que enche o templo. Então ele fala do governo e ele fala da adoração. Rei e Deus. Deus e Rei. Sua veste enche o templo. Fala da adoração e fala do serviço. Fala do serviço e fala da adoração. Fala da submissão e fala do culto. Fala do culto e fala da submissão. Fala da missão e fala da adoração. Fala da adoração e fala da missão. Por isso nós não podemos perder a consciência do nosso pecado, porque toda vez que olhamos para Deus tem que vir um ai, mas quando o ai é projetado daqui, sai o anjo de lá, toca os nossos lábios e o sangue de Cristo é derramado sobre nós e nós somos purificados. E quando somos purificados, não podemos perder a seriedade da missão. Quem irá por mim? Eis-me aqui, envia-me a mim. Para que Deus está te enviando? Alguns estão sendo enviados para o mundo da intercessão. Outros estão sendo enviados para o mundo da evangelização. Outros estão sendo enviados para o mundo do socorro. Outros estão sendo enviados para consolar. Outros estão sendo enviados para contribuir, para sustentar. Outros estão sendo enviados para ir ao campo. Outros estão sendo enviados para ensinar. Outros estão sendo enviados para adorar em música, cânticos. Outros estão sendo enviados para pregar. Outros estão sendo enviados para servir. Outros estão sendo enviados para curar. Outros para visitar. Outros para levantar. Outros para ajudar. A que Deus está te enviando para fazer? A missão vem depois da purificação. Mas a purificação nos impulsiona para a missão. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.